Amém, igreja? Graças a Deus, né? Mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu sou assim um privilegiado, porque de um bocado de irmãos que estão aqui, eu pude ir para casa ainda tomar banho e voltar para cultuar. Teve um monte de irmão que não conseguiu essa dádiva, que trabalhou no culto de manhã, trabalhou no bazar intensamente, e estão aí, não tomaram banho, mas estão aí, aleluia. Que o bom perfume de Cristo venha descer sobre todos e que ninguém desconfie de quem seja. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 a 8, um texto muito conhecido, amado de muita gente. É um texto sim, Camila e eu amamos muito. Vamos ler ele. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 8, a palavra do Senhor diz assim: Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos ou fábulas. Tu, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Guardei a fé. Agora o prêmio que me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, aleluia, 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 mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém. Glória a Deus. Até aqui. Irmãos, esse aqui é um texto assim que Camila e eu, a gente brinca assim, que é um texto assim que rege muito assim, nosso pensamento, nossa forma de pensar ministerialmente, né? Por quê? Porque o Paulo aqui, ele dá esse testemunho, esse testamento para Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, eu o exorto solenemente diante da presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Então, meu irmão, isso aqui é algo que mexe muito no nosso coração. Esse texto, essa mensagem de hoje partiu de uma reflexão assim, sobre os dias da vida, né? Como temos assim vivido os nossos dias. E assim, é algo que o Senhor me presenteou hoje, né, com algo que eu já tinha preparado aqui para dizer, que semana passada, Camila e eu e tal, minha sogra, enfim, tia Eliana, nós fomos visitar o vô da Camila e do Renato, seu Josué, né? Seu Josué, um senhor de 88 anos que não estava bem de saúde. Estava bem cansadinho, mal estava falando, assim, deitado, não conseguia mais andar. Enfim, sabe como que a gente, quando tem alguém acamado assim, a gente sabe como que é essa situação. E nós fomos visitar o vô Josué no sábado passado. Um pastor metodista, de 88 anos de idade. E quando eu vi aqui aquele senhor e tudo, eu olhei assim o vô e comecei a refletir sobre os dias da vida. Por isso eu cheguei nesse texto aqui. Principalmente nessa parte aqui que Paulo fala: combate o bom combate. Eu fiquei pensando então no curso da vida, irmãos. E hoje pela manhã, assim, para nossa surpresa, a mensagem chegou ontem por volta da meia-noite, mas hoje pela manhã, assim, quando nós abrimos o celular, quando acordamos, nós estávamos nos preparando para vir para o bazar já, e recebemos a notícia que o vô Josué tinha ido para a glória. Foi descansar com o Senhor. Meus irmãos, que velório doce e agradável. Deus. Que velório doce e agradável foi ver o vô Josué ali descansando. E Camila entoou um hino muito bonito com uma sobrinha do vô, não foi? E eu falei: Deus, o Senhor quer falar mesmo com o teu povo sobre o grande dia, o dia do encontro. O dia do encontro é real, viu, meu irmão?
O dia do encontro é verdadeiro. Chegou para o vô Josué hoje, aleluia. Vai chegar para mim e para você também. Esse é um texto aqui que eu queria pregar para alguém que estava em vida, e o Senhor recolheu. É comum nós vemos pastores pregando esse sermão do combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É comum nós vemos a coroa ali de flores, não é isso? Embelezando aquele lugar com esse tema. E quando a gente olha para a vida do irmão, da irmã, do parente ali, daquele irmão que está sendo ali sepultado, e nós olhamos aquela vida e a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha para esse verso poderoso que está naquela coroa, e olha como esse irmão viveu, a gente fala, é verdade, a paz que excede todo entendimento, ela começa assim a invadir o nosso coração. É ou não é, irmãos? É ou não é? É lindo quando nós olhamos a vida de um ente querido com esse dizer assim, completou a carreira, lutou o bom combate e guardou a fé. Eu acho isso bonito demais, o nosso coração se enche de paz. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta, o tema da mensagem de hoje é, como vai você? Como vai você? Esse é o tema de hoje. Essa é uma pergunta que a gente faz de forma genérica, não é, irmãos? A gente passa na rua, a gente passa, encontra os irmãos no corredor da igreja, e a gente pergunta, como vai você? Não é assim? E as respostas geralmente elas são genéricas também, né? Eu vou bem e tal, não é assim? Tem uns irmãos que são assim mais abertos, uns descontrolados, você pergunta, como vai você? Ele sai contando tudo. Amanhã é dia de audiência, não sei o quê, a guarda do menino e tal, o pau quebrou em casa ontem, ore por nós, pastor. Lembra da gente. É ou não é assim? Você faz só uma pergunta, é comum isso, né? Você faz uma pergunta, como vai você? E a resposta vem. É comum no gabinete pastoral, não é, pastor? Quando a gente faz essa pergunta de uma forma prática mesmo. Como vai você? Irmãos, quando essa pergunta é feita de um jeito verdadeiro e prático, sai uns trem de dentro de nós, é ou não é? Sai uns trem de dentro de nós. Então que, nesta noite, essa pergunta, como vai você? Que ela não seja ouvida pelos seus ouvidos como o pastor Paulinho falando, mas o próprio Deus falando contigo, como vai você? Quando te perguntarem isso, meu irmão, minha irmã, como vai você? Você responda como Paulo respondeu aqui, eu vou bem, meu irmão, eu vou guardando a fé. Quando te perguntarem como vai você, você diz assim, minha irmã, eu vou muito bem, porque eu estou correndo a corrida que nos foi proposta. Eu vou te falar uma coisa, não está nada assim tão fácil, na verdade está bem difícil, mas eu vou muito bem, porque em todas as coisas eu tenho visto Jesus. A vida não está fácil não, às vezes ela parece uma subida sem fim, mas em cada parte dessa subida eu encontro o meu Jesus, como um bom pastor, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça. Quando alguém perguntar para você, como você vai, você diz, eu vou muito bem. Quando alguém te perguntar, você solta um brado, e o bom pastor refrigera a minha alma, eu vou bem, pois eu estou aguardando o prêmio que me foi prometido, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Que nesta noite, o Senhor, quando te perguntar, como vai você, você não responda como uma resposta genérica, eu vou bem, pai. Até porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece o teu coração, viu, Angelina? Aniversariante. Ele sonda o teu coração. Conhece você de dentro para fora. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Interessante aqui, irmãos, é que Paulo, ele sempre levou muito a sério essa questão do sacrifício, é ou não é? Lá em Romanos 12:1, ele disse o quê? Que pelas misericórdias de Deus sempre devamos o quê? Oferecer um sacrifício que seja vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, um sacrifício que toque o coração de Deus. Agora, aqui nesse texto,
Paulo está mudando um pouquinho a conversa. E Paulo, o discurso, ele olha aqui o discurso de Paulo, ele fala, não mais de sacrifício, mas ele fala, agora eu estou sendo entregue como uma oferta de libação. Oh Deus! Esse Paulo que sempre disse sobre o sacrifício, como por exemplo em 2 Coríntios 4,10, que ele diz assim, levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, sempre somos entregues à morte. Irmãos, o morrer para Paulo era lucro, é ou não é? Paulo entende que o fim dele estava próximo, nós lemos isso aqui, portanto, ele, Paulo, não seria morto por nenhum líder romano, por nenhum líder ali social, político, por nenhum poderoso dessa terra. Paulo, a vida de Paulo estava sendo entregue ao altar, e Paulo fala, a minha vida, Timóteo, amado Timóteo, ela está sendo derramada nesse altar, como oferta de libação, para que a gente entenda, as libações, irmãos, eram os líquidos assim derramados no altar, e esse líquido era derramado como uma homenagem, era como uma honraria, como uma entrega. A oferta de libação, de fato, ela representava uma renúncia, porque a bebida, que era geralmente o vinho, o azeite, essa bebida ela não era consumida, ela não podia ser bebida, ela era derramada, ela era entregue no altar. E Paulo está dizendo, eu estou sendo entregue como oferta de libação. Oh Deus! Portanto, irmãos, a vida de Paulo, ela não tem cheiro de medo, não. A vida de Paulo não tem cheiro de luto, né? A vida de Paulo tem cheiro de vida. A vida de Paulo tem cheiro de festa, cores de festa. Não tem mais cheiro de fim, mas a vida de Paulo tem um cheiro de início. A morte de Paulo produziria na igreja o bom perfume de Cristo, a fragrância de quem permaneceu. Foi isso que a vida de Paulo produziria agora, a fragrância de quem permaneceu. Irmãos, grave isso. Certa vez um professor nosso querido nos ensinou algo, diante de um testemunho que ele mesmo viveu. Ele morava no Rio de Janeiro e a mãe dele ligou para ele e disse assim, meu filho, vem para casa, porque eu acho que chegou o meu tempo, eu vou me encontrar com o Senhor. Ele olhou aquilo, achou assustador, mas voltou para São Paulo, juntaram a família e foram ver a mamãe, aquela senhora, e cultuaram a Deus, comeram, fizeram louvor e tudo, e a senhora dormiu e acordou no outro dia, e eles, poxa vida, né? Mas amém, está tudo certo e tal, e ficaram ali um tempo, e chegou o dia de todo mundo voltar, cada um para suas casas, com seus compromissos, e aí então de repente ela deita, dorme, e não volta mais. E aí ele falou a frase que ela sempre dizia, meu filho, a gente morre, é do jeito que vive, a gente morre, é do jeito que vive. Essa semana, irmãos, morreu um conhecido meu, estudávamos juntos, no colégio, e resolveu ele seguir uma vida terrível, de crimes e tudo. Foi preso, passou um bocado de tempo preso, uns 13 anos, saiu recentemente e foi vingado por quem ele fez mal. E morreu essa semana aqui, vocês puderam ver as notícias por aí. Essa semana, ontem para hoje, morre o vô Josué. Um pastor metodista, descansa. Irmãos, grave isso, quem vive para o Senhor, também morrerá para o Senhor. Amada igreja, temos que ter a convicção que não devemos apenas começar bem essa carreira, mas temos que ter a convicção, sobretudo, terminarmos bem essa carreira. A segunda carta aqui a Timóteo é um chamado claro e ousado, para que a gente possa perseverar no Evangelho, apesar dos sofrimentos, apesar das intempéries da vida, apesar das consequências da vida e das ações que tomamos e tudo. Paulo chega a dizer que essas consequências podem até levar a prisões, até levar à morte.
Paulo, o autor da carta aqui, que nós lemos em Timóteo 4, 6-8, ele fala que a vida dele estava sendo entregue, então essa era uma espécie de testamento, as últimas palavras de Paulo estavam sendo escritas aqui, e Paulo estava preso, irmãos, preso, e dessa vez essa prisão era uma prisão mais dura. E por que essa prisão é mais dura? Porque no capítulo 1, no verso 16 e 17, Paulo fala que foi até difícil de encontrar essa prisão. Quem foi visitar Paulo falou que sofreu, foi difícil, foi pelejoso encontrar essa prisão. Então Paulo, ele estava numa prisão dura, e ele escreve no final aqui do capítulo 4, irmãos, eu desafio você a ler Timóteo. Paulo chega a dizer assim: olha, vem me visitar, traga minha capa e traga alguns livros. Paulo estava morrendo de frio, irmãos. Era uma prisão difícil. Mas o mais interessante aqui é que Paulo, ele deixa claro que as suas prisões não eram ali por causa de Nero, esse terrorista Nero que estava, a história diz que as cadeias estavam tão cheias nessa época que Nero estava queimando os cristãos vivos nas ruas de Roma, pendurando os cristãos e queimando vivo ali. Então Paulo deixa claro que as prisões dele não tem a ver com situações políticas, partidárias, social, rebeldia, mas que as prisões de Paulo eram por causa do evangelho. Paulo anunciava o evangelho enquanto estava preso. As boas novas de Cristo eram anunciadas ali. E Paulo então dá uns conselhos a Timóteo. O primeiro é: não se envergonhe do testemunho, não se envergonhe do evangelho. No capítulo 1 ele fala: mantenha o padrão, conserve o modelo das sãs palavras. Irmãos, o que tem de gente que não está conservando esse modelo? É ou não é? Irmãos, presta atenção. Uma folha, que Deus não permite assim que uma folha caia de uma árvore sem o consentimento de Deus. É bíblico ou não? Por que vocês estão tímidos? É um bom conselho, não é verdade? Não é isso? Mostra que Deus é poderoso. Até uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento de Deus, mas não está na Bíblia. Conserve o padrão, conserve o modelo das sãs palavras, guarde o bom tesouro, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo, participe dos meus sofrimentos. Irmãos, que convite é esse? Só crente fazendo convite para outro crente. Que trem é esse? Olhar assim e falar: olha, participe dos meus sofrimentos. Quem está disposto hoje? Procure apresentar-se, Timóteo, como um obreiro aprovado. Irmãos, Paulo estava vivendo os seus últimos dias aqui na terra. E quais foram as palavras de Paulo nos seus últimos dias? Nós lemos aqui: pregue, quer seja o tempo oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte em amor e com toda paciência, pois virá o tempo em que eles não suportarão mais a sã doutrina, eles ficarão rodeados de gente que só diz aquilo que os seus ouvidos agradam. Os seus ouvidos vão sentir coceira de ouvir coisa boa. Eles vão recusar ouvir a verdade. Eu não é, irmãos. Tem parente nosso que se recusa a ouvir a verdade. Eu não é, irmãos. Tem nora que se recusa a ouvir a verdade. Tem sogro que se recusa a ouvir a verdade. Tem marido que se recusa a ouvir a verdade. A esposa, ela praticamente tem que armar um plano durante a semana para que no final de semana ela possa vir à igreja para cultuar a Deus. Eu não é assim, irmãos. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: tu, porém, seja sóbrio, suporte as aflições, faça um bom trabalho de evangelista, cumpra de forma plena o seu ministério. Irmãos, a partir desse tu, porém, aqui, que é no verso 5 do capítulo 4, me vem uma reflexão. É mais ou menos Paulo dizendo assim: olha, Timóteo, quanto a mim, eu estou sendo entregue como oferta de libação, mas você, seja sóbrio. Eu olho isso aqui e eu fico pensando: como vai você? Vivendo de forma sóbria? Em suas ações? Como vai você, meu irmão? Suportando as aflições? Como vai você, meu irmão? Está fazendo um bom trabalho de evangelista? Como vai você?
guardando a sã doutrina no coração. Como vai você, igreja? Porque quanto a mim, eu estou sendo entregue como oferta de libação, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E aí então Paulo faz essa declaração: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, Paulo ele não lutou um bom combate, como se tivesse vários, e talvez se você perdesse nesse, conseguiria conquistar no outro. Paulo ele lutou o bom combate. Isso quer dizer que ele foi leal ao chamado. Isso quer dizer que ele foi fiel ao chamado. Isso quer dizer que ele alegrou aquele que o arregimentou. Quando ele fala que lutou o bom combate, ele lutou observando as regras estabelecidas pelo Senhor. Ele não ficou dando murro no ar, desferindo golpes, como que se de repente um acerta o alvo, o inimigo, mas ele lutou observando as regras. Combateu o bom combate a se manter firme nos tempos difíceis. Combater o bom combate a se manter firme nos tempos difíceis, em que a fé e a verdade são produtos da relativização. Por isso que Paulo coloca Timóteo aqui, diante da face de Deus e de Cristo Jesus, o Messias, e é isso que o Senhor está fazendo comigo, com você nesta noite. Ele está lembrando você, meu irmão, ele está falando assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Irmãos, nós estamos na presença de Deus. Eita, que coisa gloriosa! E de Cristo Jesus, o Messias, nós estamos diante do semblante de Deus. Irmãos, estamos diante do hálito do Deus Todo-Poderoso. O frescor das palavras e do coração de Jesus está aqui, meu irmão. Nós estamos diante do hálito, nós estamos diante da presença de Deus. Combater o bom combate é estar disposto a perder amigos. Combater o bom combate, irmãos, é entender que talvez o sonho da promoção vai ser abortado lá na firma. Combater o bom combate é lutar com a sua própria alma, é lutar contra os seus próprios desejos. Combater o bom combate, irmãos, é ouvir com alegria: tu, porém. Lembra aquelas coisas que os pais da gente faziam? Você falava assim: mas mãe, eles vão. Aí minha mãe falava assim, tadinha, eu não falava tu porém, ela falava: você não é todo mundo. É ou não é? Você não é todo, mas todos eles vão. Ela falava: mas você não é todo mundo, você não vai. É mais ou menos isso aqui, meu irmão. É o que o Senhor está falando para mim e para você. Ah, mas lá eles estão sonegando. Você não. Ah, mas lá ele tem 2, 3 famílias. Mas você não. Mas você não. Tu, porém, seja sóbrio. Tu, porém, participe comigo das aflições. Tu, porém, cumpra o ministério do qual foi chamado. E eu pergunto: como vai você, meu irmão? Guardando o bom tesouro, correndo a corrida que nos foi proposta, completando a coroa, ou completando a carreira. Ser sóbrio, irmãos, é viver sem a intoxicação das falsas promessas. Ser sóbrio é viver sem as intoxicações dessas falsas palavras, sabe, aquelas coisas do tipo: Deus diz, mas Deus não disse. Ser sóbrio é sem viver sem essas mentiras, essas embriaguez mental, espiritual, que tem sido promovido por aí. Irmãos, a luta de Paulo foi contra os poderes da maldade, a luta de Paulo foi contra Satanás, a luta de Paulo foi contra os vícios judaicos, contra os vícios dos irmãos, contra os vícios dos gentios. A luta de Paulo, ele lutou contra a hipocrisia, Paulo lutou contra a violência, Paulo lutou contra a imoralidade.
Paulo lutou contra as tribulações internas, contra os temores internos e externos. E eu me pergunto, qual tem sido o nosso bom combate? Qual tem sido o nosso bom combate? Ele fala aqui, no verso 7, completei a corrida. Glória a Deus. Irmãos, pensa numa coisa que o ser humano gosta, é recompensa, é ou não é? É ou não é? Tem recompensa, eu estou na jogada. Não tem recompensa, eu faço de qualquer jeito. É ou não é, irmãos? Os atletas antigamente, na Grécia Antiga ali, a recompensa deles era uma coroa de flores que eles usavam, verdinha, sobre suas cabeças, por conta das suas performances, eles ficavam satisfeitos por conta disso. Então eles recebiam essa premiação, essa coroa de flores sobre as suas cabeças, e isso era muito apreciado na época, muito apreciado. Mas o prêmio de Paulo era outro. O prêmio de Paulo era a coroa da justiça. A coroa da justiça. Oh, Deus da glória. Quando eu vejo isso, irmãos, eu fico refletindo sobre qual tipo de premiação tem se espalhado por aí que Deus dá. Teve uma parte aqui do louvor que nós cantamos que Deus não deve, não deixa, como é que é? Não deve nada a ninguém? É um trem assim? É? Ô, irmãos, nós temos que ter um temor. Como é que a gente, né? Podia juntar todas as nossas boas obras, irmão, de todo mundo. E aí tem gente fazendo boa obra aí. Rapaz, não pagaria o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. Deixa eu falar algo para vocês. Quem lembra daquela moça chamada Gabriela Anderson? Talvez seja assim a pronúncia. Gabriela Anderson, é uma suíça que correu a maratona da Olimpíada de Los Angeles em 84. Vocês podem jogar no vídeo aí depois, vocês jogam. Agora não, mas depois vocês jogam lá. Gabriela Anderson, maratonista de 84. Vocês vão ver uma figura de uma moça magrinha, toda torta, terminando a prova. Na reta final, ali nos últimos metros daquela prova, aquela moça estava exausta de dores, de cãibras, de cansaço, e ela vem toda torta mesmo assim. E aí os paramédicos tentam ajudar ela, e ela sinaliza que não, porque se os paramédicos tocassem nela, ela seria reprovada naquela prova, naquela competição. Ela então recusa a ajuda, e as pessoas ficam preocupadas com ela, e ela vem toda tortinha mesmo assim, naquele sofrimento, caindo e levantando, e a dor, e o estádio começa a aplaudir aquela mulher, e aquela mulher, ela começa a olhar a linha de chegada, e ela faz tudo isso porque ela desejava completar aquela corrida. Assim tem que ser com a minha vida e a sua, nós desejosos em completar essa carreira, e completar essa corrida, não importa as intempéries da vida, nós vamos chegar, porque a corrida de Deus é uma corrida diferente, ela não tem a ver com a nossa performance, essa corrida quem completa é Deus nas nossas vidas. Nessa Olimpíada, irmão, ninguém sabe quem ganhou medalha de ouro ou prata, mas todo mundo lembra dessa moça. Ninguém lembra. Paulo fala, no estádio todos correm, mas só um é o vencedor. Então corra de tal forma como corre esse vencedor. Foi o que essa moça fez. Oh, xerebadarabás. Oh, Jesus! Irmãos, tem gente correndo corridas paralelas como se fosse do Senhor. Nós precisamos descortinar os olhos desses irmãos que estão lá sofrendo, pelejando, fazendo um trabalho, me perdoe, inútil, porque não é de Deus, cansando, entregando suas vidas a algo, porque acha que tem uma recompensa. A recompensa de Paulo era a coroa da justiça.
Oh, amado irmão, tem gente que só está correndo atrás de premiação, irmãos. A gente poderia fazer o teste, mas não quero fazer. Botar uma faixa aí fora e falar que nós só vamos fazer o culto da prosperidade. Que nem nós começamos louvores aqui, só que é o contrário, eu não vim buscar bênção. A gente vai cantar, eu vim buscar bênção. Eu vim atrás de bênção. Pode chegar aqui nesse endereço, que aqui nós garante bênção. Irmão, vou falar um negócio para você. Se você não chegar cedo, tu vai ficar em pé. De tão cheio que vai ficar esse trem aqui. Mas um monte de gente correndo atrás de premiação. Olha como terminou a vida de Paulo, irmãos. Pedindo uma capa, oh Deus, e alguns livros. Irmão, você já reparou que a vida dos fiéis do Senhor termina desse jeito aí, irmãos? O João Batista terminou sem cabeça, sem herança, jovem. Mas a palavra diz que a vida desse homem agradava a Deus. Ó o Senhor Jesus, que foi esmagado, moído, traspassado. Nele não havia nem beleza e nem formosura. Mas Ele é o Filho amado do Pai. A vida cristã é uma corrida, irmãos, que terá o seu fim. Vai ter o seu fim. Um dia viveremos em plena glória, oh Deus. Como que um pódio permanente. Não por competência, não por performance, mas por um estado de profunda alegria. Irmão, confia, irmão. A coisa pode estar ruim. O Senhor é aquele que abre caminho no deserto. O que é abrir caminho no deserto, irmão? O pastor Caio foi contratado para fazer isso. Lá no deserto do Iraque. Uma equipe de não sei quantos trabalhadores para abrir caminho no deserto. A palavra de Deus fala que ele abre caminho no deserto. Se você não engravida, irmão, fique em paz. Ele abre caminho no deserto. A corrida da fé, irmãos, demanda empenho, viu? A corrida da fé demanda um esforço significativo. O crente precisa aprender como correr. O crente precisa aprender como correr, irmãos. Se nunca falar isso para você, eu falo. A gente tem que ter em mente que somos chamados a correr. Somos chamados a correr. Se ninguém disse isso para você, eu estou dizendo. Você foi chamado para correr. Aleluia. Você foi chamado para correr. Você foi chamado para correr. Não importa a sua idade, você foi chamado para correr. Aleluia. Só que tem uma coisa, irmãos. Ninguém corre uma corrida sem preparo físico correto, é? Não é mesmo? Ninguém levanta da cama de repente e sai correndo uma maratona. Não aguenta. É ou não é? Certa vez John Piper disse o seguinte: tirem minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia, porque eu posso chegar no céu sem as minhas pernas, mas eu jamais chegarei no céu sem a palavra de Deus. Oh, irmãos, como vai você, meu irmão? Como vai você, minha irmã? A gente vai chegar no final dessa prova é por conta da força do Deus Todo-Poderoso. Repara só que o propósito, o que tinha sido um propósito para Paulo, agora se torna um retrospecto. Ele está falando: guardei a fé, completei, combati. O que era ali um propósito, quando ele é chamado ali no caminho de Damasco, ele para mim é um instrumento escolhido.
Como vai você, instrumento escolhido? Como vai você, minha irmã? Completando a carreira? Como vai o Senhor, meu irmão? Guardando a fé? Lutando o bom combate? Esperando o grande dia chegar? Como vai você, minha irmã? Paulo guardou a fé, e pode parecer que isso é bobagem, mas não é. Ele diz: Demas abandonou. Ele amou o presente mundo, ele abandonou. Guardar a fé, irmãos, é rejeitar algumas coisas. Guardar a fé é rejeitar algumas propostas. Guardar a fé é perder amigos. Guardar a fé é ser fiel ao mestre até a morte. Guardar a fé, irmãos, é ser muitas vezes rejeitado. Rejeitado pelas pessoas da igreja. O que fez com que Paulo guardasse a fé, completando a carreira e lutando o bom combate, foi a mudança que Cristo promoveu em seu coração. Que Cristo nesta noite promova a mudança exata em seu coração. Que Cristo promova essa mudança em nossos corações. Ele enfrentou a morte porque ele sabia o lugar que o aguardava, e esse lugar, a palavra do Senhor diz que não há mais choro nem pranto, e que as ruas são de ouro, de cristais, que não necessitará mais nem do sol, porque a presença do Cristo ilumina tudo. Aí você pode dizer: está tudo bem. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:12: aquele pois que pensa que está em pé, veja para que não caia. Como vai você? Essa resposta, ela não pode ser simplesmente uma resposta a partir do seu olhar, irmãos. Precisamos olhar para o Senhor, precisamos olhar para dentro de nós de uma forma prática. C.S. Lewis diz que quando ele olhou para dentro dele, ele ficou assustado com o que viu. De tão sujo que era o seu interior. Moisés, quando é encontrado pelo Senhor, e ele fica ali, não sabendo muito como as coisas iam acontecer e tudo, e Deus fala para ele: Moisés, coloque a mão no seu coração. E a mão de Moisés estava limpa, e quando ele coloca no coração, a mão dele fica leprosa. E ele tira a mão e a mão torna a ficar limpa novamente. Baixa a luz, baixa a luz. Oh Deus. Ministra que você estava fazendo no pré para nós. Isso, aquela que estava fazendo no pré, ministra para nós. Do jeito que você fez, seja livre. Seja livre, filho. Ministre aí para nós. Peça para o Senhor perscrutar o seu coração nesta noite. Peça para o Senhor sondar o teu coração nesta noite, meu irmão. Para que a sua resposta seja essa de Paulo, com essa convicção que Paulo, nos seus últimos dias, nas suas últimas palavras, estava preocupado para que a palavra seja pregada. Paulo poderia dizer tantas coisas, mas ele disse, preocupado com Timóteo e com a idolatria daquela região, ele fala: Timóteo, pregue, quer seja o tempo oportuno ou não, corrija, exorte, ensine, ame, Timóteo, esse povo. Que com o nosso coração aqui sondado por Deus, que a gente possa sair daqui, irmãos,
Da mesma forma que Paulo saiu do encontro ali em Damasco, totalmente transformado. Feche o seu coração. Permita que o Senhor ministre em seu coração agora. Meu irmão, se você está aqui no nosso meio hoje, e você tem entendido assim que, a partir dessa palavra que tua vida não está condizendo muito, irmão. Se você precisa dessa força mesmo assim, para seguir esse caminho, irmão. Esse caminho que é um caminho de luta constante mesmo. É o bom combate da fé. E você precisa de ajuda, irmão. Levanta sua mão, vamos orar por você. Preciso de ajuda aqui, irmão. Vamos orar. Vamos orar, igreja, vamos colocar em oração. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, amado Deus. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Liberta-nos, Senhor, da nossa culpa. Liberta-nos, Senhor, dos nossos medos. Santo Espírito de Deus, vai, Senhor, passeando no nosso meio, trazendo ânimo novo, ensinando-nos, Senhor, a correr a boa corrida da fé, ensinando-nos, Senhor, a combater o bom combate da fé. Oh, amado Deus, há uma corrida que ainda precisa ser completada. Dê-nos ânimo, Senhor, dê-nos graça para que possamos completar essa boa corrida, para que possamos, Senhor, chegar lá no final e receber a Tua mão, dizendo: filho bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra para o gozo do Teu Senhor. Não esqueça de nós, amado Deus. Não, Senhor, venha se lembrar de todos da nossa família, de toda a nossa parentela, para que todos possam correr essa boa corrida, para que todos possam ter mesmo em seu interior a vida plena, a mesma vida que impulsionou Paulo desde o início até o fim, a mesma vida, Pai, que impulsionou Timóteo desde o início até o fim. Oh, Senhor, dê-nos irmãos corajosos que nos ajudam, Pai, a sofrer, a participar das aflições mesmo, Pai. Levanta servos úteis, Pai, na Tua casa, em nome de Jesus, Pai. Complete, Senhor, a carreira sobre os Teus filhos e filhas. Dê-nos graça, dê-nos ânimo, Pai, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, o Teu povo de todos os temores, que o Teu povo saia daqui, Pai, encorajado a dizer: eu vou bem, meu irmão, pois estou guardando o prêmio que me foi prometido, que é a coroa da justiça. Eu vou bem, meu irmão, não está fácil não, mas estou lutando o bom combate da fé. Eu vou bem, meu irmão, pois estou completando a corrida, e o Senhor, o meu bom pastor, tem refrigerado a minha alma. Que possamos sair daqui dando, Senhor, uma resposta a Ti quando o Senhor perguntar: como vai você, meu filho amado? Que o Senhor guarde o Teu povo que nos assiste em casa, que o Senhor guarde o Teu povo que aqui está. Que tenhamos uma semana mesmo assim, cheia da Tua presença, uma semana cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um momento em Tua presença. Que possamos ter mesmo um sorriso nos lábios, um vigor nos olhos, um coração aquecido pela Tua presença, nesta noite, nesta semana, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, 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 aleluia.